noite, seja bem-vindo a mais uma edição do seu habitual telejornal. Hoje, 11 de mês de dezembro do ano 2014, um grupo de empresários espanhóis que se encontra no país manifestaram a intenção de investir na energia, infraestruturas, minas, fiscalização marítima e outras áreas. O chefe da delegação, Jaime Lopes, considera positivo o encontro com o governo, que por sua vez identificou alguns sectores que possam estimular o arranque da economia nacional. Na ausência do primeiro-ministro, Daniel Gomes manteve um encontro com estes homens de negócios espanhóis interessados em promover investimentos em várias áreas, nomeadamente a fiscalização marítima e em outros setores. El encuentro fue muy positivo, entiendo que para ambas partes. Por parte de la delegación española que represento, de empresarios, felizmente salen todos muy esperanzados de que se puedan hacer grandes cosas en Guinea-Bissau en colaboración con su gobierno. Y aprovecho a agradecer al señor ministro, a las autoridades que nos han dado la recepción, toda la amabilidad y toda la apertura que han tenido hacia todos los proyectos que hemos venido a tratar. ¿Y cuáles as áreas que esperan investir en Guinea-Bissau? Las áreas con prioridad que se han tratado en el día de hoy han sido las áreas de energía, áreas de fiscalización y control de la pesca, área de infraestructura, área de minería e juventude e deportes. E da parte do governo foram identificadas áreas potencialmente capazes de criar riqueza para o país. Nós identificamos essas áreas potencialmente importantes para o arranque da nossa economia, né? A infraestruturação, né? A fiscalidade das pescas, né? O nosso mar continua a ser um mar muito violado, portanto precisamos ter uma agência própria para a fiscalização. E em relação às infraestruturas, o país tem carência enorme em relação às infraestruturas e nós pensamos, com o trabalho que se vai fazer, vamos poder, digamos, chegar à feitura de projetos bancáveis que podem ser efetivamente financiados, né, pelos investidores. Outro sim, temos, por exemplo, a problemática da energia. Continuamos numa situação deficitária energeticamente, portanto, tudo isto, né, está na preocupação desta importante delegação que veio da Espanha. Temos a parte da juventude, cultura e desportos, né? Como vocês sabem, é um país promissor, é um país com capacidades, competências técnicas, mas que devem ser organizados e aproveitados. Devo dizer aqui, eles representam aquela grande organização do futebol mundial, né, o Real Madrid, querem instalar no país, querem ter a colaboração, querem pôr aqui uma academia, né, para preparar os nossos jovens que têm talentos e que poderão efetivamente vir a fazer deste país um viveiro positivo. Executivo guineense e empresários espanhóis procuram estabelecer parcerias em vários domínios de desenvolvimento. Hoje, a decisão dos chefes de Estado da CEDEAO e a declaração do primeiro-ministro, engenheiro Domingos Simões Pereira, as fronteiras terrestres entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry foram reabertas. Retomou o trânsito de e para a Guiné-Bissau e vice-versa, em Bruntuma e Fulamor. A Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry voltaram a estar oficialmente interligadas com a reabertura das linhas fronteiriças de Buruntuma e Fulamor. A equipa do Ministério da Saúde encontra-se no terreno para dar formação aos agentes da Guarda Nacional em como lidar com passageiros provenientes da Guiné-Conakry, país ainda afetado pela epidemia do ébola que esteve na origem do encerramento fronteiriço. De concreto, não conta com aqui definição de caso suspeito, depois na entrada que é possível fazer, desde de contato que nós temos com o passageiro, até que chega nesse destino final. Pronto, e constatar ali como é que tem um caso suspeito, como é que está a situação? Bom, nesse momento está no isolamento, depois nós identifica tudo os agentes que contacta com o passageiro, para não poder seguir eles durante os 21 dias.
E mais ou menos quantas pessoas que esteve em contato com o suspeito? Bom, 8 pessoas. Onde é que está no momento? Esta ali. Onde é que é colocado na quarentena? Na quarentena é colocado ali na caule que é fazer. E tem condições de passar pelo menos uma noite ali? Bom, normalmente não há calque condições, depois não está vindo como não há com nível de direção regional de saúde, como o doente na levado, para ver ali que tem condições. Por fragilidade logística ou ineficiência operacional em termos de segurança, o primeiro dia de funcionamento derivado da reabertura da linha fronteiriça em Buruntuma foi marcado com a entrada de um caso suspeito interceptado junto de passageiros que seguiam para Pichi e posteriormente para a cidade de Gabu e que entretanto acabaram por ser colocados em quarentena. Minha colega que está lá na terreno lá, a minha está nascendo, não atendi grávida, me parturiando da própria quarentena ali. Bom, que alguém ele mediu a temperatura e olhei tem 39 graus. Daí e falar com uma paicinta e liga informando para a paicinta e divide cinta para a guarda, porque o delegado liga para como é vinda mais formação para reforçar a capacidade de gente que está ali na terreno. De lá me cinta lá para a guarda, hora que gente vem para poder em conjunto para não poder avaliar essa situação, porque a temperatura que tem, né? E te dá para ter ele como suspeito. Porque falar maior de 38 graus, proveniente de Guiné-Conakry, eu tenho que ter ele como suspeito. De repente, dá como aí na bimbranja coisa de comer, para vir comer, para por ter um medicamento. Que quase precisa sair no caminho de trás, porque eu sei que não tem caminhos clandestinos. A bolsa está na tenda, não se outra tenda, para que zona que está um bocado isolado. E bem fora ali, embarca na carro. Graças a Deus não tem conhecimento rápido de como embarcar na carro que sai o último. Mas é assim que aconteceu. A situação exige um acompanhamento permanente e consequentes ações corretivas para evitar outras entradas fraudulentas no território da Guiné-Bissau. Atrás de mim está a República da Guiné-Conakry. Estamos no posto fronteiriço de Buruntuma, região de Gabu, leste do país. Algumas horas depois da declaração feita pelo chefe do governo sobre a reabertura da fronteira que havia sido encerrada no âmbito das medidas preventivas contra o ébola, a fronteira de Buruntuma retomou o seu trânsito normal com a entrada e saída de pessoas tanto da Guiné-Conakry quanto da República da Guiné-Bissau. E nas primeiras horas da manhã de hoje, 2 carros de transporte público de 9 lugares deram entrada no território da Guiné-Bissau, passando pelo posto fronteiriço de Buruntuma. Portanto, deram entrada hoje 18 pessoas provenientes do território da República da Guiné-Conakry e dentre 18 pessoas que deram entrada, houve um caso suspeito por ter mais da temperatura normalmente aceite. O caso foi interceptado nas zonas de Pichi e, portanto, o suspeito vai ser colocado em quarentena e todas as pessoas que estiveram em contato com o suspeito. Da linha fronteiriça da República da Guiné-Bissau com a República da Guiné-Conakry, portanto, concretamente em Buruntuma, falou consigo João Ompa Mendes com imagens de Regalino Gomes, a televisão da Guiné-Bissau, a partir do leste do país. O porto de Coates, na linha fronteiriça entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, revelou-se ser de maior afluência de passageiros provenientes da Guiné-Conakry. Em Fulamor houve maior número tanto de passageiros quanto de carros provenientes da Guiné afetada pelo ébola. O porto de Coates, na zona fronteiriça de Fulamor, é uma das localidades mais privilegiadas pelos cidadãos da Guiné-Conakry para dar entrada na Guiné-Bissau. Aqui, tanto o número de carros quanto o de passageiros ultrapassou de longe o registro feito em Buruntuma, pelo que a aglomeração fez acrescer a tarefa de alimentos do Ministério da Saúde em conjunto com a Guarda Nacional. E tem muita afluência de gente, se boa noite. Estava de gente alguns dias na pera lá para entrar. E de entrada até gente que está ali para poder fazer cobertura com quem então não entra para fazer trabalho junto com eles. Temperatura tudo ainda está na média, aceita? A temperatura não oscila ainda entre 37, 36, 35, que não considera normal ainda, que tem ninguém que tem ainda uma temperatura acima de 37. Registra-se a proveniência específica e o destino final dos passageiros, pelo que a ausência de documentação de alguns ditou a rejeição da sua entrada por parte das autoridades nacionais.
E tem alguns gente que não tenta entrar, mas que está munido de documento. Ora, que cedo assim não tem que se entender. Se você está na condição de bem fornecer o documento, ou então contacto para onde com a basura, tem a condição porque ali não rebenta Johnson. Não pode confiar largar ninguém que vem de que zona para entrar no país nesse momento. Você tem que ribar o documento legal. Você entra, você contar legalmente para onde você vai ficar em caso de ter qualquer suspeita para não poder localizar. Enquanto evita-se o perigo externo, vislumbra-se o perigo interno com a feira popular retomada em Chalana, região de Oio Norte do país. Uma flagrante interpretação errada da medida de reabertura da fronteira, que não é sinónima de readmissão de aglomerações populares, pelo menos por aquilo que deixou entender o Primeiro-Ministro em declarações sobre o assunto. E aqui está uma das repercussões da abertura da fronteira, de um dia depois da declaração feita pelo chefe do governo, em como o governo, ou seja, o Estado da Guiné-Bissau vai abrir a fronteira, uma das diretivas dos chefes de Estado da CEDEAO, as feiras populares já retomaram e as medidas preventivas contra a ébola ainda não estão no terreno. E aqui temos uma senhora que veio de Bula para vender os seus produtos. Senhora, como custa? Não está direito. Qual produto que você tem? Não tem cabelo, não tem linha, não tem grefagem. Hoje, primeiro dia depois de fronteira ficar, vou retomar atividades para ver. No dia mês de agosto, fronteira fica dia 4 de agosto, nunca vim dele. Aos que pela primeira vez que alguém para vir bindu, como a atividade na vai. Vou considerar como com a abertura da fronteira logo é permitido para exercer atividades de compra e venda ali na Lumo. E aquilo é por isso que manda não bem para não vir se contra é impossível para não retomar para por ir se contra como coisa na vai. Tem a deixar para não vir de direito, se coisa na vai direito. Mas ali, quais medidas que tem ali? Tem lixível, água para lavar a mão, alguma coisa para desinfetar? Dinna kin cigal inda nada inda nkoja inda ngasi bita veshi purite mankoja inda nin sinal tambe kadado inda pa fala kumana di chivel tengo ya nkoja inda nga champensa jintir kum testado e purite ne ki manera ke puri fasi patisi jintir ta imba tala mamu bata controlo tambe jintir que está na lumo tambe pa no cansa já quanto tempo voluntário já 4 meses não está já mesmo só tra não me tambe pa no jibi kuma kuno puri fasi postado pe ajudar nin si jintir é coisa ka purite ne maneira de hoje ya ko chivel ta ajudando ko ya ko chivel pa jintir imba tala mamu e minha bota controlo tambe jintir que na bin lumo mpensa tela e minha. Com imagens de Regalino Gomes, João Umpamendes, em Chalana. Uma missão conjunta do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural com a Aliança Global para a Resiliência Agir iniciou ontem no leste do país um diálogo inclusivo e interativo com a sociedade civil e diferentes organizações sociais com vista a garantir a segurança alimentar e nutricional sustentável. Promoveu-se na cidade de Bafatá, leste do país, um diálogo inclusivo e interativo com diferentes atores sociais sobre a problemática da segurança alimentar e nutricional. Este processo vai permitir analisar a vulnerabilidade da insegurança alimentar no país. Este processo vai permitir aos atores da sociedade civil definir de forma autónoma suas estratégias para melhor acompanhar os Estados e as organizações regionais no que tange o reconhecimento do papel importante de todos os atores. O Governo da Guiné-Bissau, através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, encontra-se empenhado na definição de prioridades de resiliência na base de diálogo inclusivo. Os investimentos na agricultura podem desempenhar um papel decisivo na introdução sustentável da segurança alimentar e nutricional a longo prazo. A sua aplicação racional seguramente irá melhorar a competitividade da produção nacional, aumentar os lucros dos agricultores, sobretudo familiares. Para o governador da região de Bafatá, a Guiné-Bissau carece de estratégias para o aproveitamento de uma alimentação saudável. Segurança e hora que não pode dar na cabeça de comer, mas não pode também a nós próprios produzir tipo de sementeira que a nós não estamos produzindo. E que produzir sementeira que alguém de tipo de arroz que alguém miste. Por isso, não pensa como técnicos do Ministério da Agricultura. Senhor Diretor Regional da Agricultura, nós temos muito o que fazer. Mas não na pediba
participação de tudo isso. A iniciativa de resiliência em segurança alimentar é adotada em 6 de dezembro de 2012 pelos atores da África Ocidental na presença de representantes da União Europeia e contou com o apoio técnico do Comitê Permanente Interestados de Luta contra a Seca no Sahel. Uma ocasião que serviu para os técnicos de diferentes instituições e ONG definir a prioridade de resiliência na Guiné-Bissau face à insegurança alimentar e a nutricional. Segundo o diretor-geral da Segurança Alimentar, o país poderá apresentar a variedade dos produtos alimentícios na mesa redonda em Bruxelas. Não tem batata doce, não tem inhambi, não tem mandioca, não tem feijão, não tem mancara, não tem frutas e legumes, que não pode variar para poder melhorar no aspecto nutricional, para não melhorar no dieta alimentar, para não ter saúde, tanto fisicamente como mentalmente, para não poder pensar para desenvolvimento de nossa terra. A OSCE não está ali perante um diálogo inclusivo, onde que nós chamamos parceiros de sociedade civil, setor privado, etc., para poder complementar as intenções do governo face, portanto, a esse desafio que não tem para adiante. É que manda no Rio Grupo essa quantidade de pessoas para não poder explorar, não é? Sem intenções, sem ideias, para não poder enriquecer, portanto, o documento. Esse documento, em princípio, deveria ser apresentado brevemente na Bruxelas para o Ministro da Agricultura. Calço John Bera, ponto focal da Aliança, falou de 4 pontos que vão ser definidos como prioridades de resiliência para a Guiné-Bissau. O processo tem 4 pilares. O primeiro pilar é para estar ligado com a proteção social. Quer dizer, para ver como é que não pode melhorar a proteção social de grupos mais vulneráveis. Quer dizer, gente que está ligado não estou falando de deficientes, por exemplo, inundações, catástrofes naturais, gente que começa a casa está dando no tempo de chuva, para ver tudo aqueles casos sociais. E depois, que primeiro pilar, depois segundo pilar, está ligado com questões como aqui não melhorar nutrição, aspecto nutricional, quer dizer, mulheres paridas, por exemplo, mulheres que estão na idade de parir, ou que têm filho, outro está a abortar, outros filhos próprios que até chegam a 5 anos e estão a morrer. Bom, aspecto nutricional, como aqui pode melhorar? Para cá fica só, bata começou arroz. Para subir na dieta alimentar do menino, como aqui pode diversificar, o pai pode ter mais vitamina, etc. Aquele é o segundo pilar. Terceiro pilar está ligado com a produtividade agrícola, que é para a segurança alimentar, para ter aumento de rendimento de agricultores mais vulneráveis. Quem que fala de produtividade agrícola, tem que pensar nas sementes de qualidade. Aminata Drami, representante da ONG Aprodel, realçou a importância da segurança alimentar para o país. Primeiro, nós mostrado que aqui políticas que estão desenvolvidas na área de segurança alimentar e nutricional, a nível de sub-região, a nível de organizações também que fazem parte de sub-região, que o EMO, a CDAO e outros. Sobretudo, não toca mais na planos de GIR, com o PNIA, que é o Programa Nacional de Integração Agrária. GIR, não quero lembrar, mas não jubil tudo, não é como na verdade. E tem manga de coisas que não falta para não complementar. Somos participantes de sociedade civil, a mim faz parte da Aprodel. 35 participantes da sociedade civil e diferentes atores das ONGs da região de Bafatá e Gabu à procura de uma alimentação saudável. Terminou ontem o ateliê de validação da proposta de decreto sobre a diversidade biológica, organizado pela Secretaria de Estado do Ambiente, em parceria com a organização WWF. Durante 2 dias, técnicos ambientais e curandeiros debateram as questões ligadas à valorização da biodiversidade biológica do país. Terminou o ateliê de análise de proposta do decreto sobre a valorização da biodiversidade biológica dos conhecimentos tradicionais, obras artesanais e artísticas da Guiné-Bissau. O encontro, que reuniu cerca de 2 dezenas de técnicos ambientais e curandeiros de diferentes regiões do país, tinha como propósito incentivar as autoridades nacionais na implementação do conteúdo do protocolo de Nagoya, adotado na 10ª Conferência das Partes sobre a diversidade biológica em 2010 no Japão. Os participantes recomendam o seguinte: criar condições internas
para o cumprimento dos engajamentos assumidos no plano internacional, nomeadamente no que concerne às convenções, protocolos e outros instrumentos legais. Tomar medidas apropriadas contra as pessoas que acedem aos nossos recursos biológicos de forma ilícita para diversos fins, sobretudo a nível das regiões. Pôr termo às construções e outras benfeitorias instaladas nos corredores da fauna e desmantelar aquelas já existentes. Tomar providências necessárias no sentido de fazer com que as empresas madeireiras participem nos trabalhos de reflorestação como forma de diminuir a perda da biodiversidade. Tomar medidas cautelares no sentido de impedir a entrada no nosso país de plantas exóticas invasoras que constituem uma das causas importantes da perda da biodiversidade. Para o Diretor-Geral do Desenvolvimento Durável, os participantes devem contribuir de forma positiva na divulgação do referido protocolo. Tudo recomendações que saem desse ateliê. E um esforço grande que a Secretaria de Estado não vai fazer no sentido de poder implementar as recomendações que saem dali, para de facto poder fazer uma implementação correta do protocolo de Nagoya ali na Guiné-Bissau. Do referido documento constam a situação dos direitos intelectuais das comunidades locais sobre os recursos biológicos e saberes associados às obras intelectuais e artísticas e demais aspectos que visem a proteção e valorização dos recursos biológicos. O assessor de imprensa não pode ser também visto como um menino de recados que encarregue de bajular a imprensa. Ele deve ter a capacidade de orientar quem ele assessora. Considerações feitas hoje pelo Ministro da Comunicação Social quando presidia a abertura do ateliê de formação destinado aos assessores de imprensa e porta-vozes dos órgãos de soberania, uma iniciativa do Gabinete das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, o NOGBIS. Estado de Direito Democrático. Falando no ato de abertura dos trabalhos, o Ministro da Comunicação Social realçou a importância do evento. Queremos saudar a pertinência desta formação que vai, estamos certos, contribuir para o melhor conhecimento daquele que é o papel do assessor de imprensa e do porta-voz nos órgãos do Estado em que se encontram inseridos e realçar a importância do seu papel na melhoria da qualidade e transparência da informação institucional, fundamental para que os cidadãos possam acompanhar a dinâmica de funcionamento das instituições estatais. O titular da pasta de Comunicação Social falou da incompatibilidade da função de um assessor de imprensa com a do jornalismo e chamou ainda a atenção sobre o verdadeiro papel de um assessor de imprensa. Hoje, ao que temos visto no nosso país, os assessores de imprensa ou de comunicação, na sua grande maioria jornalistas, o que cria incompatibilidade com o exercício da profissão, surgem mais como assessores do titular da pasta, o ministro ou o secretário de Estado, ou o presidente da Assembleia, ou o presidente da República, do Ministério ou da Secretaria de Estado, ou das instituições em que evoluem. Essa é, a nosso ver, uma atitude errónea, na medida em que o assessor é responsável não só pela agenda do titular da pasta, mas incumbe-lhe o papel do contacto com a imprensa. Não pode também ser visto como um menino de recados, encarregue de bajular a imprensa. Ele deve ter a capacidade de orientar quem ele assessora sobre a forma do seu relacionamento com os órgãos de comunicação social. José Mireles, da UNIOGBIS, falou dos resultados a esperar do encontro. O seminário está dividido em 5 blocos: institucional, político-jurídico, direitos humanos, género e boa governação.
tem a participação de profissionais e tem a participação de peritos das Nações Unidas que dão o ponto de vista das Nações Unidas alinhado com as prioridades de desenvolvimento estratégico definidas pelo Governo. E é nesse casamento perfeito aonde nós vamos trabalhar com grupos que têm que fazer uma síntese e duas propostas. Os porta-vozes, no fim, fazem uma síntese global e desenham propostas que servirão para os programas de trabalho de 2015. Durante os trabalhos foram abordados os temas como opinião pública num Estado de direito democrático, bem como direitos e deveres das fontes dos profissionais de imprensa. Teve início hoje nos hotéis da capital o workshop sobre a problemática da comercialização da castanha de caju e perspectivas para o ano 2015. O evento congregou todos os atores que intervêm na cadeia de comercialização e exportação da castanha. Por um período de 2 dias, os intervenientes ligados ao setor da comercialização e exportação da castanha de caju estarão reunidos num workshop sobre a problemática de comercialização e exportação da castanha de caju e perspectivas para o ano 2015. Numa jornada de reflexão para identificar os grandes obstáculos na cadeia de exportação deste produto estratégico e crucial na balança de pagamento, o representante da classe camponesa aponta como uma das causas a organização das fileiras, que passa de produtor, intermediário e exportador. Organizar os agricultores dispersos em todo o território nacional, em termos de delegacias regionais e delegacias sectoriais. Melhorar o sistema da produção e do rendimento dos nossos agricultores. Nessa linha de pensamento, o presidente da Associação de Exportadores anuncia o pesado fardo, que é a desorganização. Não podemos almejar melhor comercialização, melhor exportação de caju se não aceitarmos, submetermos a este princípio, organização. Não é possível que um país que tem uma produção estimada entre 190 mil a 205 mil toneladas de castanha de caju dê o luxo de distribuir 50 e tal, quase 60 alvarás de exportação. Não estamos a promover a qualidade. A castanha de caju, sendo um produto estratégico do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, o representante da Câmara do Comércio trouxe à luz do dia algumas considerações para uma reflexão. Com o sucesso da campanha de comercialização da castanha de caju do ano 2015, só pode concretizar-se com o pagamento da dívida interna, uma vez que os bancos da praça continuam com imensa dificuldade. Face às preocupações levantadas, o titular do Comércio e Artesanato reafirmou que o governo irá tomar um engajamento. A todos os parceiros intervenientes no setor para em conjunto apostarmos no aumento do volume de exportação da castanha de caju para o ano 2015 ao nível de 200 mil toneladas contra as 150 mil toneladas exportadas este ano. O evento termina amanhã, onde os participantes aguardam apresentar resoluções e recomendações finais que serão entregues ao governo. São de filhos e amigos da ilha Ponta Cabral, sector de Quinhamel, região de Biombo, pede apoio ao governo e demais entidades no sentido de os ajudar na construção do troço que liga a povoação de Ponta Cabral e a localidade de Cafungó. O objetivo é minimizar as dificuldades de transporte com que se depara a população. Com mais de 1000 habitantes, a ilha Ponta Cabral, no sector de Quinhamel, região de Biombo, encontra-se praticamente isolada devido à falta de transportes. Uma situação preocupante, segundo a população, sobretudo quando se trata da evacuação dos doentes ou grávidas para o hospital de Quinhamel. Esse caminho, ele que tem outro conversa, esse caminho só que me estica, tem quem de vontade para compor nele, porque não cansa. Se doente não tem ele, é para lambu maca. Se não tem a maca, orgo maca que tem no tamara naquilo como joncago para leva. Tanta prenhada, não lambu na maca para leva. Tem outra banda, não consegue uma ambulância, e bem dando contrário para levar aqui a mel. Não está carregado caju,
ninguém piso na carga, tudo coisa. Sal, que tudo não na carga não participar. Doente, falei, tisse dele, o conselho caro jogou já também assim uma conta que para o sozinho. Cadáver também assim, carga. Se chuva, nem nada não cata por se chuva não cana bina. Ou se não é bem tam não foram dar assim não antola assim para cair que ele vai bem. E não dificuldade grande e estrada. Orga estrada entra, não é escola não funciona, não é saúde, não é desporto. E orgo não tem qualquer dificuldade é lambo. Lambo mulher prenhada, quem está doente, tudo que não tem divisão para ter se liga para, não põe na cabeça para cambanta. É distância de 2 km para o trabalho. De acordo com o presidente de AFIPOC, a prioridade da sua associação é conseguir apoios para construir esse troço de aproximadamente 2 km. A maior preocupação de nós é a travessia de 2 km para não poder fazer a terra. Se tem alguém de boa vontade, está ajudando para cambantar a estrada. Qual que é a maior dificuldade que pode ter, sobretudo naquele centro de saúde? Centro de saúde, para não catar medicamento, abastecimento de medicamentos, e para preparar um técnico, embora tenha alguém só, ou 2. E enfermeiros ou médicos? Não, e como é chamado? Agente de saúde de base, médico que tem, enfermeiro que tem. Não pedir governo, pedir o governo desta vez, se conseguir apoiar, toca a estrada camba. Ora, aqui tem casos que aquele agente de saúde comunitária que pode responder. Como é que pode fazer aquilo antes? A nossa, em princípio, e para carregar, para transportar, comum, com maca para tisse. Porque não parte de uma maca, mas antes não está mais só pós. Suma de um gago para carregar uma mulher para participar. Pode ter de ler, depois não é que pode levar. Não está tecido tão camantali no local que não está na papel nesse momento, e ligando, telefonando o próprio centro de missão católica para vir com minha ambulância tele. Os habitantes da ilha de Ponta Cabral, na sua maioria agricultores, percorrem diariamente vários quilômetros para terem acesso aos transportes. As forças de estabilização da paz da CDAO realizaram hoje uma parada alusiva à celebração do 54º aniversário da independência da República de Burkina Faso. A data foi celebrada pelos efetivos do COMIP dos diferentes países. Que saborearam a comemoração dos 54 anos de independência da República de Burkina Faso no solo pátrico guineense. Na ocasião, o chefe de esquadrão da comitiva burkinabe não escondeu a sua satisfação. O 54º aniversário é a coisa que... Você vê que a independência é muito importante para nós africanos. Manga de ano não sofrer, logo mesmo se eles estão fora de Burkina. Mesmo na Guiné-Bissau, Guiné é possível como a independência é muito bom. Eu consigo ter boa independência, botar a boa liberdade para fazer atividades, para que coisa pode ir adiante. Se botar exame que CDAO, que é tudo e organização que está permitindo para não poder ir adiante. Então, a independência, mesmo se eles estão fora, é importante. Que lá que manda ele fazer aquilo, para eles irmãos de Guiné-Bissau, que diz tudo, independência para tudo, gente. Enquanto cidadão africano, o primeiro sargento do batalhão da Presidência da República realçou a importância desta data. Tem grande importância, sobretudo a mim africano, um país africano que está libertado de mangas e histórias que não se passa a Então, cada vez que data não chega, está marcando como se fosse africano. O evento, que teve o seu itinerário rotunda de chapa a Estado-Maior das Forças Armadas, juntou mais de uma centena dos elementos das forças do ECOMIB. Está aberta ao público no Centro Cultural Franco-Bissau-Guinense exposição de arte plástica. Trata-se da obra de Lemos Jata, que já conquistou o mundo da arte. A obra plástica constitui um veículo de comunicação capaz de transmitir informações de forma universal, em condições de cada um poder recebê-las através da sua língua e livre de interpretação. O jovem tornou público o seu talento e a sua ambição na arte plástica e que já procurou o mundo para a divulgação da cultura do povo guineense. A arte, ultimamente é avaliado como uma obra de arte, investimento na terreno e de coisas
com mais, pronto, e mais tem valia futuramente. Que não estou de obras de arte. Obras de arte é uma coisa que nunca catamuri. Suma que não conhece manga de pintores de nome internacional e ainda sobretudo europeus, né, e americanos que vivem nos séculos muito atrás. Que até hoje em dia não procura melhores museus, melhores galerias do mundo para ver obras que faziam vai que gente hoje em dia ainda nem se esqueleto que permanece, tudo perece. Esta pintura revela o choque da civilização e o progresso da cultura do mundo contemporâneo e mereceu a apreciação de quem gosta e reconhece a importância da arte plástica. Este em particularmente estou super fascinada, eu adoro arte, tudo que é arte fascina-me. É a primeira vez que vejo as obras do Lemos por perto e estou particularmente fascinada por aquela ali que é a dança manjaca e o século XXI. A percepção que eu tenho é que a Guiné-Bissau está no caminho certo, no lugar certo. Temos artistas fantásticos, o Lemos, o Sidney, que neste momento estão-se a destacar neste mundo da arte e o Lemos realmente está de parabéns. O jovem artista manifesta sua ambição em atingir o nível de Leonardo da Vinci, pintor do quadro que marcou o mundo pela representação da imagem da Mona Lisa. Para fechar, uma notícia do desporto nacional, a maioria das equipas da primeira divisão já estão na pré-época para o Campeonato Nacional 2014-2015, um fato que levou a sessão desportiva da TGB a assistir os treinos de Benfica, Porto e Estrela Negra de Bissau. Mesmo sem conhecerem a data do início das provas da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, algumas equipas já abriram suas oficinas para a nova época desportiva. Uma realidade que a TGB constatou nos 3 campos de treino de algumas equipas da capital Bissau. Um périplo que começou nesta sessão de treino do Benfica de Bissau, num dos campos anexos do estádio Lino Correia, sob comando técnico de Romão dos Santos. Falando nossa reportagem, o novo treinador dos encarnados promete trabalhar para responder às exigências dos benfiquistas. E claro que é diferente estatuto, Benfica e candidato, estando mal ou estando bem, Benfica equipa sempre candidato. E esse ano, mais do que nunca, Benfica está muito bem preparado, e a direção faz uma aposta e quer pedir e luta para ganhar o campeonato. Então, para lutar para ganhar o campeonato, tem que fazer um plantel muito bom, com grandes jogadores. E até esse momento, nunca tem a queixa. Grandes jogadores que não têm sendo contratado. Embora até hoje está faltando ainda 8 jogadores que possível titulares que querem treinar ali. E de maneira que o Porto está muito satisfeito com o plantel que não forma. E se Deus quer, não procura 1 ou 2 daqueles que não pensam até nele, que ele já é muito bom para Benfica. Depois de Benfica, a nossa equipa de reportagem seguiu-se para o treino do Porto de Bissau no campo Ansu Camará. Foi nesta sessão que registramos as ambições dos estivadores para a nova temporada. Claro, e na série nunca por segundo. Porto e campeão, ou que tem estatuto de campeão, nunca por segundo nunca. Então, não vai lutar para título, não vai lutar para taça aqui na Bissau. Não tem um universo de 27 jogadores, não tem 15, isso significa uma base de passado. Não vai buscar mais novos talentos para não poder completar. Mas que novos talentos para os jogadores que estavam na outra equipa, grandes jogadores, não tem só para não poder complementar, para poder ser uma equipa muito mais forte que tem ano passado. Terminamos a nossa visita no campo do Exército, onde treinavam os jovens Estrela Negra de Bissau, que este ano sonham também com o título de campeão nacional. Para mim, sempre pensa que lá nessa fora de questões. Não é buscar título, mas não é buscar 3 pontos para não poder subir chegar a título. Ou está preparado para começar o campeonato? Por acaso não está preparado para começar o campeonato, já que o início de treino é um mês. Muita vontade de jogar um campeonato que ainda não tem data do seu início, nem do Congresso para aprovação dos relatores de atividades e contas da época passada e plano de atividades da Federação de Futebol para a nova época. Esta edição do jornal chega ao fim, mais informações amanhã à mesma hora. Da minha parte é tudo. Boa noite.